dia, Manuel Paiva. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, todas as sextas-feiras. Bom dia, Alex. Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Alex. Bom dia, Ananda. Bom dia, você, telespectador que nos acompanha. Hoje tá bom, que bom estar convivendo com vocês. Nós acompanhamos a Ananda em Parintins, as suas entrevistas que teve efetivamente com o prefeito. Parabéns, Alex. Foi muito bem conduzido, muito legal, muito elucidativo para todos nós. Hoje, Manuel, você traz dados importantes sobre o aumento da frota de veículos no Amazonas e vamos analisar os impactos desse crescimento no trânsito. Manuel, contigo. A nossa frota está crescendo de uma maneira geométrica, né? Nós estamos acompanhando isso é preocupante. Nós já temos, Alex, no estado, mais de 500 mil motocicletas. Elas representam hoje no estado em torno de 44% da frota que roda. Acredito, Alex, que daqui a um ano no estado vai representar mais de 50%. Isso é um dado preocupante, porque as motocicletas, elas, apesar de ser econômicas, serem mais baratas, seja a opção que se tem de deslocamento da população na capital, região metropolitana, em todo o estado, elas têm se tornado hoje um modal que tem provocado muitas vítimas, muitos acidentes, né? Então isso requer um programa especial para que nós possamos sangrar, para que nós possamos diminuir esse índice tudo, né? Outro aspecto que preocupa também, Alex, que os automóveis, né? O automóvel individual, né? Ele hoje está representando um pouco mais de 60%. Então, somando as motocicletas, mais os automóveis, que são as caminhonetas, o carro comum e tudo, hoje Manaus, ela ocupa 92% da frota que circula em Manaus. Olha só, 92%, Alex, para transportar 52% da população, né? Considerando que ainda tem os 2.000 ônibus do distrito, os 1.200 ônibus do transporte convencional, os quase 400 veículos que transportam o transporte alternativo e executivo. A população está tendo pouca opção de deslocamento nesse trânsito nosso que é caótico. O nosso trânsito, todo dia, está aqui na manchete. É um tombamento ali. Nós tivemos um acidente grave hoje na Altasmirim. Evidentemente, os acidentes têm aumentado. Aumentaram nesses últimos 6 meses e comparando com os dados de 2023, eles aumentaram de uma maneira exponencial. E tudo isso é o caos nosso de cada dia. Isso incomoda todo mundo. Alex, na realidade é o seguinte, a gente fica preocupado e tem um ditado que diz que os urbanistas modernos que fizeram as cidades em torno ou para o automóvel, a tendência vai ser a desumanização, a tendência vai ser a ocupação desordenada, descontrolada e, acima de tudo, o aumento dos índices de acidente, os índices das pessoas que se machucam. Isso não importa que seja na Ásia, na África, na Europa, na América. Esse é um modelo que o automóvel tem desde que ele foi instituído, né? E o Brasil fez uma opção pelo automóvel na década de 50. Ele deixou de sair, nós saímos do bonde elétrico, que era um transporte coletivo que funcionou aqui até 1957. Nós saímos do bonde elétrico, que era explorado pelos ingleses, era oferecido com restrição à população. E, em vez de nós preservarmos ou ampliarmos esse modal, ou até complementarmos com outro, não. Nós optamos pelo automóvel. Nós optamos pelo um modal mais poluente. Nós optamos pelo um modal individual. E hoje nós estamos pagando um preço. E nós vamos pagar esse preço. Então vamos conferir a primeira tela que mostra os dados da frota no mês de junho. Coloque aí pra gente, por favor. Automóveis. No Amazonas. Olha, mais de 600 veículos. 624 mil veículos. Exatamente. E aqui em Manaus... 578, olha. Pelo amor de Deus. Motocicletas, mais de 500 mil. No estado. No estado. E 300... Aí a gente vê aí uma diferença
Que não é tão grande do automóvel, porque no interior tem muitas motocicletas, né? Isso, exatamente. E a gente vê em Manaus um pouco mais. É esse dado que eu lhe comentei com você, que esses 500 mil, falta pouco para alcançar os 600 mil. Ou seja, para equilibrar 50% a 50%. Esse é o dado. Se nós formos em Parintins, a Ana constatou isso, hoje lá em Parintins, depois nós vamos mostrar o quanto é o percentual de motocicletas. É muito alto. Você vai ficar assustado, Alex. Nós fizemos um quadro posterior. Mas o mais importante aqui, olha só, os ônibus. Olha os ônibus na capital. Nós temos 2,3% de ônibus para servir a população. Nossa. Uma população de mais de 2 milhões de habitantes, onde 52% utiliza o ônibus. E nós temos, chamando os 60% dos automóveis de Manaus, mais os 32% das motocicletas de Manaus, dá um valor de 92,6% para transportar 30% da população manauara. E nós temos 2% da frota de ônibus para transportar 52%. Essa é a grande distorção. Esse é o grande, o grande mistério e a grande luta não ideológica, uma luta diária. A gente vai para a frota de ônibus na cidade de Manaus. Tem que aumentar a frota de ônibus, é isso? Nós temos que oferecer mais lugares oferecidos à população com qualidade. Por exemplo, Alex, não adianta nós termos 2 mil ônibus rodando em Manaus, se hoje vai piorar o trânsito da cidade. Ele hoje está competindo com exatamente 800 mil veículos de transporte individual. Ora, quem é que vai levar vantagem? Quem é que vai levar vantagem? É o transporte individual. Então, o que nós precisamos fazer é que nós não precisamos colocar um ônibus atrás do outro. Nós precisamos fazer com que esse ônibus seja eficiente, tenha uma velocidade comercial adequada. Hoje ele está em 12 km por hora, ele precisa ter uma velocidade de, no mínimo, 25 a 30 km por hora. Está bem aquém do que deveria estar. Muito, não é? Para que ele possa oferecer mais viagens, para que ele possa oferecer mais lugares à população, para que ela espere menos na parada e para que ela se desloque com menor tempo. Esse é o mistério da tecnologia. Por quê? Não adianta só colocar ônibus, não resolve. Se fosse assim, Alex, os 2 mil ônibus do distrito, o distrito hoje é servido por 2 mil ônibus, tá? Para servir os nossos companheiros do polo industrial. O transporte nosso coletivo, hoje ele transporta ele está trafegando com 1.100 veículos no horário de pico e às vezes 800 fora do horário de pico. Né? Ou seja, nós teríamos 2.800 ônibus. Ora, se esses ônibus tivessem velocidade suficiente, com a rua com fluidez, principalmente nos principais corredores, principalmente nas principais vias, né? O que nós estamos vendo hoje? Engarrafamento no V8, engarrafamento na Constantino Neri, engarrafamento na Avenida das Flores, engarrafamento na Costa e Silva, engarrafamento na Alameda Cosme Ferreira. Todo mundo junto e misturado. Quem está na sua Mercedes hidromática e quem está no seu busão da Mercedes-Benz, que é o rabo quente. Agora nós temos a frota que mostra, os dados que mostram a frota nos maiores municípios aqui do estado do Amazonas. Obviamente que Manaus liderando, depois Itacoatiara e só frota de veículos. Manaus, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Tefé, Quari, Humaitá, Tabatinga e Iranduba. Os 10 maiores municípios que tem, em termos de população e em termos de frota. Você veja, nós estamos comparando Manaus como o maior ponto. Aqui é um quadro interessante, viu, quase Alex? 1 milhão de veículos. Você veja só, nós temos 1.200.000 hoje na frota total do estado. Essa frota dos 10 municípios equivalem a 93% de toda a frota do estado. Os 10. Nós temos 62 municípios. Né? Uma coisa interessante nessa coluna aqui, Alex. 32% é Manaus. Olha só, Ananda, Parintins, 87% é motocicleta. Sim. Itacoatiara, 79%. Tefé, 87%. Quari, 89% do que roda em Quari são motocicletas.
82% é Tabatinga. Tabatinga tem muito mais. Sabe por quê, Alex? Porque em Tabatinga, isso são veículos registrados no Detran. Acontece que Tabatinga, ali na Tríplice Fronteira, o que vem de lá de Letícia, você vê, quem vai em Tabatinga, você vira para todo lado, é motocicleta. É o lugar que tem mais motocicleta por habitante, é Tabatinga, na América Latina. Mas esse não é um dado oficial, esse não é um dado real, porque são veículos que são registrados no Detran. Esse é o quadro, efetivamente, ou seja, em todo o estado, 70% nas 10 primeiras cidades em população, em frota, são ocupadas e são circulados por veículos de 2 rodas. Essa é a realidade do Amazonas. Aqui é que tem que ter uma política pública específica assim. Vamos incentivar, vamos melhorar as condições do mototaxista, vamos melhorar as condições de segurança, vamos aí no interior treinar, do estado. No interior do estado e também na capital, porque a capital, ela capitaneia, ela está à frente do número de acidentes que acontece diariamente e mensalmente no nosso estado. Então esse quadro é um quadro oficial como a Itacoatiara. É a nossa segunda cidade que tem região metropolitana. Olha, você veja só, Iranduba. Iranduba, Alex, no último censo de 2022, foi a cidade do estado do Amazonas que mais cresceu a sua população. Ela cresceu quase 50% em relação ao censo de 2010. Isso é um dado interessante. O que aconteceu? Eram pessoas que antes morariam em Manaus e foram morar em Iranduba. Por quê? Porque Iranduba é melhor do que isso? Tem a ponte, mas ela ganha em tempo, em conforto, porque ela chega mais rápido ao centro de Manaus, ela morando em Iranduba, de que ela se fosse morar na Barreira ou na zona leste de Manaus. Até aqui no Parque 10, independente do horário. Você leva muito tempo, ou seja, Iranduba, ou seja, por isso que Iranduba, as pessoas começaram a habitar Iranduba, morar em Iranduba e trabalhar em Manaus. Esse é um dado da flexibilidade de o que se faz quando nós não temos uma política pública voltada para o transporte coletivo, integrado, quer dizer, o transporte urbano de Manaus integrado com o transporte da região metropolitana, integrado com o transporte intermunicipal, integrado com o transporte hidroviário, integrado com o transporte de ciclista, para que ele tenha lá o seu local nos terminais de integração, para ele deixar sua bicicleta, para ele usar o transporte coletivo. Ou seja, esse é o sentido integrado de transporte para nós diminuirmos essa pressão da necessidade da população ter que usar o automóvel. A população, se ela pudesse, andaria de transporte público. Se ela pudesse. Porque tem cidades no Brasil, tem cidades no mundo, que ela tem o direito de optar por qual modal ela vai se deslocar. Porque a grande discussão, Alex, você não é obrigado como boi, a entrar num tipo de transporte, não. Você tem o direito de escolher. Pelo fator da comodidade, pelo fator financeiro, pelo fator de praticidade, pelo fator de você optar pelo conforto, de você poder pagar. O mais importante é quando você não tem essa opção. Agora, Manuel, rapidão, antes de nós chamarmos a terceira tela, eu gostaria também de fazer uma ressalva. Por exemplo, cidades como Curitiba, São Paulo, tem a opção de metrô e tem um ônibus, lógico, né? Agora, aqui em Manaus, eu percebo que muita gente também deixa de andar de ônibus pela falta de segurança nos ônibus, né? Mas isso é um assunto para outro dia. E na terceira tela temos a frota da região metropolitana. Coloque aí a terceira tela para a gente, por favor. É isso, aqui da região metropolitana, né? Ou seja, Alex, aqui efetivamente é aonde a cidade de Manaus, ela recebe esse fluxo de pessoas. Aí diz o seguinte, quantos carros circulam em Manaus? A conta, sabe, Alex, não são os 960 veículos de Manaus, 1.000 veículos. É mais de 1 milhão de veículos registrados. Por quê? Aqui ela está interligada com a região metropolitana. Com Careiro da Várzea, com Careiro, com Iranduba, com Itacoatiara, Manacapuru, Novairão, Presidente, Rio Preto da Eva, Altazes, Itapiranga, Manaquiri e Silves. Com exceção de Careiro Castanho, Careiro da Várzea,
Os outros municípios, todos estão interligados através de rodovias. Ou seja, a população tem essa flexibilidade de circular aqui. Ou seja, aqui concentra. Aqui, Alex, nós fazemos outro quadro, né? 60% a média de motocicletas na região metropolitana, ela baixou um pouco, não é mais de 70% como era do estado. Representa 60% da frota que circula como motocicleta. Ou seja, a média hoje já é superior a 50%. Significa que a população da região metropolitana, ela não está se deslocando pelo transporte coletivo. Ela efetivamente, está circulando pelo transporte individual. Que leitura nós podemos fazer isso? Ora, desde a pandemia, houve um decréscimo de passageiros pagantes no transporte público. O prefeito, naquela entrevista, colocou: por que ele paga o subsídio hoje para o transporte público? Porque a partir da pandemia, 30% do passageiro que utilizava o transporte coletivo, ele deixou de andar, por vários motivos, tá? O aplicativo, ele comprou moto, ele foi acostumado, houve a restrição de circulação coletivamente na época da pandemia, a pessoa idosa ficou mais receosa, enfim, vários motivos, né? E um dos motivos também, a insegurança, um dos motivos, a própria qualidade medida do serviço oferecido pelo transporte urbano, né? O que isso efetivamente faz uma leitura para que a gente possa ver? Para que nós possamos efetivamente chamar esse antigo usuário, de oferecer uma opção para os novos usuários que hoje estão começando, o adolescente está começando a ir para a escola, ele tem que apanhar um ônibus, mas ele não confia muito no ônibus, ele está indo pegando carona, ele está indo na garupa de uma moto, ele tá indo com um colega, para que ele volte a ser esse usuário cativo que é necessário para que se tenha um transporte coletivo mais utilizável, seria necessário de nós melhorarmos esses parâmetros de qualidade. E aí cabe à administração, cabe ao empresário, cabe à população como um todo, cabe uma política pública de atração para que o transporte coletivo possa ser bem utilizado pela população. Por quê? Ainda é o meio mais barato, mais seguro. E a gente, quando fala em segurança, Alex, a gente está vendo que os acidentes acontecem com motos. Os acidentes acontecem com o atropelamento do pedestre na rua. Mas nós não noticiamos com frequência que o ônibus está matando pessoas no seu deslocamento, né? Isso não acontece. Graças a Deus nós já passamos dessa fase. Porque hoje os nossos motoristas já são mais treinados, mais conscientes, mais qualificados. Eles não podem correr muito porque não tem, a velocidade também não pode, né? Tá certo? Ou seja, esses são fatores e a velocidade é um fator que leva sempre ao acidente, né? A imprudência é um fator que leva sempre ao acidente ou sinistro, né? E isso são parâmetros que a gente tem que refletir e tem que ver que nem tudo está errado. O que nós precisamos é redirecionar e pontificar políticas públicas para atrair esses passageiros para o transporte público. E por último, a tela que mostra a evolução dessa frota. Coloca aí para a gente, por favor. Essa frota, Alex, nós fizemos um comparativo de dezembro a junho. Em 6 meses, o quanto cresceu a frota. Vamos lá, no Amazonas, Alex. No Amazonas, entraram a partir de 1º de janeiro até 30 de junho, 32 mil veículos automóveis. Aumentou 2,79. Aumentou quantas motos entraram no estado registradas no rumo. Aqui é aquela moto nova que registra no Detran, que tira tal. 24 mil motos. Chegaram motos de outras unidades, chegaram motos que não foram registradas e que estão circulando. Tem motos que também estão circulando, que não foram dado baixa, né? Em Manaus, um percentual menor. Só que em Manaus, as motocicletas cresceram mais do que em todo o estado. No estado, aumentou 5,1%. Em Manaus, 5,5%. Ou seja, Manaus, onde o serviço de entrega de cargas, o serviço de passageiros, os serviços de prestação de atendimento à população,
existe uma procura muito mais, ou seja, aqui nós temos mais de 30 mil mototaxistas, aqui nós temos efetivamente muito mais de 50 mil pessoas que trabalham com o aplicativo, né? É um número muito grande. Tem uma empresa que fez agora 10 anos. 10 anos em termos de Brasil, tá? É o melhor resultado dessa empresa, que é uma empresa americana, que ela, nesses 10 anos de aplicativo, é o melhor resultado em todo o mundo na questão de transporte de pessoas. Foi. E aí mostra um quadro que é preocupante, viu, Alex? Esse quadro onde o transporte individual está sendo prioritário, utilizado pela população em detrimento do transporte urbano, efetivamente, isso é um fato nacional, isso é um fato que aconteceu na América Latina. Aquela reportagem exibida antes, graças a Deus que está se chegando porque fazia exatamente quase 8 anos, Alex, que o Brasil não tinha uma política nacional de transporte urbano. Uhum. Agora essa pesquisa daquelas regiões metropolitanas que Manaus está incluída, Manaus pode, uma oportunidade de dizer, olha, eu vou querer para o modal de transporte, eu quero um BRT, eu quero o hidroviário, eu quero o monotrilho, eu quero o metrô, eu quero um VLT. Manaus vai ter essa oportunidade de apresentar projetos ao governo federal através do BNDES, de dizer, eu quero essa matriz de transporte para a minha cidade. Eu quero isso, eu quero financiamento para infraestrutura, eu quero financiamento para equipamentos urbanos, eu quero financiamento para fazer essa infraestrutura de mobiliário urbano, de sinalização, de investimentos viários, para que eu possa mudar esse quadro que está aqui, em função desse crescimento da frota e da falta de investimentos que o governo federal há muito tempo não faz, Alex. Nós temos que ser justos. As prefeituras não têm condições de investir pesadamente numa implantação de um BRT. Não tem. Você veja, a prefeitura hoje gasta quase 400 milhões, né? Exatamente para bancar o subsídio. Só para bancar o custo operacional. O governo do estado abre isenção do ICMS do diesel, paga a meia passagem do estudante, ajuda a pagar, ou seja, todo mundo contribui, né? E os investimentos no sistema viário, para que nós possamos fazer vias exclusivas, para que nós possamos alargar, por exemplo, a Rua Paraíba, que necessita ser alargada, para melhorar. Os franceses precisam ser duplicados, né? Precisa se fazer concordâncias horizontais, precisa se melhorar a segurança viária para que as pessoas possam trafegar com mais conforto, com mais fluidez, com mais segurança. Precisa-se de dinheiro. Então, o dinheiro pesa. Aí é o momento de dizer o seguinte, o que é melhor para Manaus? É o sonhar com o metrô, que são mais de 150 milhões por quilômetro de um metrô, ou eu melhorar um meu BRT? Eu melhorar ou eu colocar um VLT? É uma opção política, racional, colocar na ponta do papel e dizer, eu quero financiamento para isso. Né? Então, essa é uma decisão que nós vamos ter a oportunidade de discutir para a cidade de Manaus. Para que o novo mandato ou a administração municipal que começa a partir de 1º de janeiro de 2025 tenha uma diretriz de dizer, eu vou poder fazer algo direto, amplo, específico para a mobilidade. Eu vou ter, por exemplo, o município pode ter dinheiro para financiar ônibus elétricos de maior capacidade, de uma matriz energética sustentável, para que ele possa transportar mais pessoas e melhorar a qualidade de vida da população. Ele possa ter dinheiro para implantar infraestrutura viária, de ampliar o sistema viário, construir ciclovias, construir calçadas, melhorar as condições de trafegabilidade do pedestre, melhorar as condições de circulação dos veículos, colocar sinalização semafórica inteligente, adequada, para que
possa melhorar a segurança viária, é um novo marco, é um novo tempo. E nós estamos esperançosos. Isso tem jeito, Alex. Não adianta só a gente ficar lamentando, dando dando chicotada. Não. A solução tem jeito. Manaus, nós já fomos ponto de referência de mobilidade durante quase 60 anos. A época dos bondes, que durou 60 anos. Nós não temos 60 anos de um bom BRT, de um bom ônibus. Nós só temos reclamação nesse tipo de modal. Né? Então é importante nós percebermos que esse é o momento que o governo federal se conscientizou que tem que colocar dinheiro para os municípios, e aí a gente coloca para Itacoatiara, porque os prefeitos, os novos prefeitos, as novas administrações tenham projetos voltados para melhorar essa situação da população que hoje está morrendo, está se machucando num tipo de transporte que não é seguro para ninguém. Muito obrigado.